pessoal! Então, o vídeo dessa semana a gente vai fazer uma revisão de todos os conteúdos que a gente já viu no bimestre que vão cair na prova, ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui a listagem de alguns conteúdos. Então, a gente vai ver conjuntos numéricos, potenciação e radiação, notação científica, porcentagem, juros simples e grandezas proporcionais, que incluem a regra de 3 simples e a composta e sistema de equações, ok? Então vamos lá. Bom, conjuntos numéricos, a gente tem que lembrar aqui que a gente tem os números naturais, que a gente representa aqui com a letra M, tá? Bom, os números naturais são os números que a gente pode contar, então são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu vou colocar, por exemplo, o número 5 aqui, só como um exemplo. Bom, e a gente tem os números inteiros, que incluem dentro deles os números naturais, tá? A gente vai representar ele com a letra Z. E além dos naturais, a gente vai ter também os números negativos. Então, a gente vai ter, por exemplo, menos 3, menos 5, menos 6, todos os números negativos. Os números racionais, a gente representa com a letra Q, tá? E dentro dele a gente vai ter tanto as frações, por exemplo, 3/5. As frações, vamos ter os decimais exatos, no caso, por exemplo, 0,5. E a gente tem também as dízimas periódicas, que são aqueles números decimais que se repetem infinitamente. Então, por exemplo, 0,666, que eu vou representar com essa barrinha aqui. Tá, e aí a gente tem também os números que a gente chama de irracionais, que são aqueles números que são decimais infinitos, eles não repetem, que nem a dízima, né? Não tem um período que se repete, e aí por isso eles são ditos números irracionais. No caso, por exemplo, raiz de 2, que não é um decimal exato. E tudo isso a gente chama de números reais, ok? Bom, agora a potenciação. Então, lembrando que na potenciação a gente tem uma base e um expoente. E essa base a gente vai multiplicar ela quantas vezes for o expoente. Então, por exemplo, aqui 3 elevado a 4, eu vou ter que isso daqui vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Como que eu faço essa multiplicação? Primeiro 3 vezes 3, que dá 9, 9 vezes 3, que dá 27, 27 vezes 3, que vai dar 81. Então, eu fiz a multiplicação aqui 4 vezes. Já aqui na letra B, eu vou ter aqui a potência de um número negativo. Nesse caso, quem eu estou multiplicando aqui 5 vezes, né? É o menos 3, não é só o 3. Então, eu tenho que fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 e mais uma vez aqui vezes menos 3, 5 vezes. E aí eu preciso fazer o jogo de sinal, né? Quando eu fizer o jogo de sinal, isso daqui vai dar um número negativo. Lembrando que se eu tenho um expoente ímpar, o resultado vai ser um número negativo. Agora, se eu tiver um expoente par, vai ser um número positivo. E aí, quando eu fizer essa conta, isso daqui vai dar 243. Uma propriedade da potência é que todo número elevado a zero dá 1. Então, nesse caso aqui, 5 elevado a zero vai dar 1. Agora, a gente tem aqui, na potenciação, quando eu tenho o expoente com um número negativo. Nesse caso aqui, eu preciso inverter a minha base. Então, se aqui é 3, vai se tornar 1/3. Então, aqui vai ser 1 sobre 3. E tudo isso daqui, aí agora o meu expoente fica positivo, que é 4. Tá? Porque esse expoente negativo, na verdade, ele representa inúmeras divisões por 3. Então, por isso que fica 1/3. Então, isso daqui, 1 elevado a 4 é 1, e 3 elevado a 4 é 81. Ok? Bom, agora quando eu tenho multiplicação de potências que têm a mesma base, ó, aqui é 5 e aqui é 5 também. O que eu faço? Eu vou manter a base e somo os expoentes. Então, 2 mais 8 vai ser 10. Então, vai ser aqui 5 elevado a 10, ok? Já aqui na letra D, o que eu tenho? Eu tenho uma divisão, né? Uma fração e uma divisão.
de potências que têm a mesma base. Então, a gente mantém a base, 3, base 3, e eu vou subtrair os expoentes. Na multiplicação, eu somo, aqui eu vou subtrair. Então, 11 menos 7 vai ser 4, então é 3 elevado a 4. E agora, aqui, eu tenho um expoente fracionário. Nesse caso, quando eu tenho expoente fracionário, isso daqui sempre vai acabar numa raiz. Bom, como que funciona? Não sei se vocês lembram daquele macete que eu ensinei, que eu vou imaginar um solzinho aqui, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, o 3 vem aqui para fora e fica aqui, 5 elevado ao quadrado, ok? Agora, vamos falar um pouco... Peraí que eu acho que foi um slide... Tá certo. Vamos falar um pouco, então, da radiciação. Bom, quando eu tenho uma raiz, ou quadrada ou cúbica, para eu resolver essa raiz, eu preciso fatorar. Vamos lembrar um pouco, então, como que a gente fatora esse número. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho a raiz quadrada de 1225. Vou fazer aqui um traço e desse lado eu vou colocar só os números primos. Então, aqui eu consigo ver que o primeiro número primo que divide isso daqui é o 5, né? Não é o 2 porque ele não é par e não é o 3 porque quando eu somo os algarismos não dá um número múltiplo de 3. Então, vai ser o 5. Quando eu fizer essa divisão, eu sei que isso daqui vai dar 245. Dá para dividir por 5 de novo, que vai dar 49. E agora já não dá mais para dividir por 5. Vou dividir isso daqui por 7. 49 divididos por 7 dá 7. 7 divididos por 7 dá 1. Agora eu vou fazer parzinhos aqui, ó. Um parzinho de 5 e um parzinho de 7. Por quê? Porque isso aqui é uma raiz quadrada. Então, a operação inversa dela é a potenciação por 2. Ou seja, cada parzinho eu consigo tirar um número da raiz. Então, eu tiro aqui o 5 e tiro o 7. Então, 5 vezes 7 dá 35. Ok? Agora, vamos resolver essa raiz cúbica aqui, ó. 3.375. Vou fatorar ela. Primeiro número que eu consigo dividir, né? Primeiro número primo é o 5, que vai dar 675. Divido por 5 de novo, que vai dar 135. Vou dividir por 5 novamente, que vai dar 27. Agora já não dá mais para dividir por 5. Vou dividir por 3, que dá 9. Divido por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Ok? Agora, como eu tenho uma raiz cúbica, olha só, o índice aqui da raiz é o 3, eu vou fazer trios, ó. Consigo fazer um trio de 5 e um trio de 3. Então, isso daqui vai ser 5 vezes 3. Então, a cada trio eu tiro um número só. 5 vezes 3 é 15, portanto, a raiz é 15. Ok, vamos relembrar então um pouco de notação científica, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de quando o expoente é positivo e quando o expoente é negativo. Então, olha só, aqui eu vou escrever o primeiro dígito, diferente de zero que eu tenho, vezes uma potência de 10. Lembra que a potência de 10 é padrão na notação científica. E qual que vai ser meu expoente? Vai ser o quanto de zeros eu tenho aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui vai ser 10 elevado a 13. É o quanto que a minha vírgula andou para chegar aqui, ó. Aqui no 5. Ok? Então, aqui, 0,00789. Vou escrever o primeiro dígito diferente de 0 que eu tenho, que é o 7, vírgula que tiver depois, 8 e 9. Vezes a minha potência de 10. E aí, a minha vírgula saiu daqui e veio parar aqui, ó, entre o 7 e o 8. Quanto que ela andou? 1, 2, 3 casas. Então, aqui o meu expoente vai ser 3. Mas como são casas depois da vírgula, então vai ser um expoente negativo. Então, vai ser 10 elevado a menos 3. Ok? Agora, na letra C e D aqui, a gente vai transformar esse número
que está em notação científica para a notação usual. Então, olha só, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 8. Esse 10 elevado a 8 significa que eu estou multiplicando por 10 8 vezes. Vamos multiplicar por 10 uma vez só. 1,5 passa a ser 15, a minha vírgula anda para cá. Agora, eu tenho que multiplicar por 10 mais 7 vezes. Então, é acrescentar 7 zeros. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso daqui vai dar 150 milhões. Agora, olha só. Na letra D, a gente tem uma notação científica que o expoente aqui do 10 é um número negativo. Então, vai ser um número com vírgula. Então, olha só. Eu vou colocar 0, vírgula, e aqui vai ter que ter 6 casas decimais. Então, vamos colocar lá 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta vai ser o número que eu tenho ali, o 7. Ok? Vamos para a próxima, então. Então, olha só. Vamos relembrar um pouquinho de porcentagem. Bom, aqui eu tenho 5% de 720. Bom, eu sempre falo que se a gente sabe calcular 10%, a gente consegue calcular qualquer porcentagem. Por exemplo, 10% é só eu dividir por 10. Então, 720, se eu dividir por 10, era só eu cortar aqui o zero, ia dar 72, e 5% é a metade de 10%. Ou seja, 72, a metade dele vai ser 36, então 5% de 720 é 36. Mas eu poderia fazer isso daqui de outra forma, poderia fazer uma conta assim. 5% é 5 por 100. Multiplico isso por 720. Daí eu corto aqui, ó, os dois zeros, né? E aí eu faço a conta. 5 vezes 720 vai dar 360 dividido por 10. Corto um zero aqui, isso daqui dá 36 também. Ok? Na letra B, ele fala assim: em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Então eu preciso calcular quanto que é 40% de 30. Posso pensar assim, 10% de 30 é 3, então eu preciso calcular 4 vezes 3, que é 2. Ou então fazer a continha aqui, ó, 40% é 40 por 100, vezes 30. Corto um zero com um zero daqui, e corto esse zero com esse zero daqui. Então, 4 vezes 3, que é 12. Agora, na letra C, a gente tem uma situação um pouquinho diferente, que ele não pede para eu calcular uma porcentagem, ele pede para que eu encontre qual é a porcentagem. Olha só, Ana tem 20 anos e morou durante 5 anos nos Estados Unidos, 4 anos na Austrália e o resto no Brasil. Qual a porcentagem da vida de Ana que representa o tempo que ela morou no Hemisfério Sul? Então, o tempo que ela não morou no Hemisfério Sul foi só nessa época que ela morou nos Estados Unidos, ou seja, dos 20 anos que ela tem, só 5 ela morou fora. Então, 15 anos da vida dela, ela morou no Hemisfério Sul. Essa porcentagem, então eu quero saber qual que é a porcentagem de 15 com relação a 20. Como que eu faço isso? Se eu quero saber um com relação ao outro, eu vou pegar o primeiro dividido pelo segundo. Então, 15 por 20. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar que essa divisão aqui, ó, é 0,75. Ou seja, isso é o 75 por 100, ok? Tenho duas casas decimais, então significa que eu estou dividindo por 100. Logo, isso daqui é a mesma coisa que 75 por 100, ok? Então, olha só, letra D, 25 representa quantos por cento de 200? De novo, quero saber a porcentagem de um com relação ao outro. O que eu tenho que fazer? Dividir o primeiro pelo segundo. Então, eu vou pegar o 25 e dividir por 200. Quando eu fizer essa divisão aqui, o que eu vou encontrar? 25 dividido por 200, isso daqui eu posso simplificar, né? Ó, vou fazer aqui, ó, 25 dividido, perdão, deixa eu fazer aqui no outro cantinho. Vou pegar aqui. Então, eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui para vocês verem a divisão.
divididos por 200. Então, 25 não dá para dividir por 200, vou acrescentar o zero aqui, fica 250. Então, isso daqui dá uma vez, que vai dar 200, sobra 50 aqui. Então, acrescento um zero, porque agora eu vou... Acrescento um zero, porque agora eu já estou aqui na casa dos centésimos. Então, aqui vai dar por 2, que aqui dá 400. Sobra 100 ainda. Posso acrescentar o zero, porque eu estou na casa dos milésimos. Daí, 5. 5 vezes 200, que dá 1000. E aí acabou aqui a minha divisão. Então, deu 0,125. Tá, agora eu quero chegar numa fração que o denominador seja 100, porque eu quero encontrar uma porcentagem. Então, se o denominador é 100, eu preciso andar com a vírgula aqui, ó, duas casas aqui, ó, porque eu tenho dois zeros. Então, vai ser 12,5, ou seja, isso aqui é 12,5%, ok? Agora vamos falar um pouco sobre juros simples. Então, lembrando aqui da fórmula, a gente sabe que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, quando eu tiver um exercício de juros simples, primeiro eu preciso elencar todos os dados que o enunciado tem e depois eu aplico esses dados na fórmula. Então, olha só, um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10%. Olha só, a primeira informação que eu tenho é a minha taxa. Então, eu vou vir aqui e vou escrever que minha taxa aí, né, é 10%. 10% ao mês. Durante 5 meses. Ó, outro dado. Então, meu tempo é 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de 305, então, ó, o juro eu sei que foi 305. Qual foi o capital aplicado? Então, a pergunta é qual que é o C? É o que eu quero saber. Vou colocar um pontinho de interrogação. Então, vou aplicar na fórmula. A fórmula é juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, meu juro quanto que é? Tem 305, que é igual ao capital, eu não sei, vou deixar aqui com a letra, vezes a taxa. A taxa é 10%, que é a mesma coisa que 10 por 100, vezes o tempo, que é 5. Então, vamos lá. 305 é igual ao capital vezes... Vamos fazer a multiplicação aqui, 50 por 100. 10 vezes 5, 50, né? Então, eu tenho aqui que 305 é igual ao capital. Aqui dá para eu cortar o zero, né? Fica 5 por 10. O 10, ele está dividindo aqui, ó. Então, se ele está dividindo, eu passo ele para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Se ele está dividindo, eu passo multiplicando. Então, vamos já multiplicar aqui. 305 vezes 10 vai dar 3.050, que é igual a capital vezes 5. O 5 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, 3.050 divididos por 5 é igual ao capital. Ou seja, o meu capital aqui vai dar 610. Ou seja, qual foi o capital, o dinheiro que ele investiu aqui? Meu capital é 610. Bom, se ele me perguntasse assim, qual foi o total que ele arrecadou? O que ele arrecadou foi o capital mais os juros, que é o que a gente chama de montante. Bom, ele teria arrecadado aqui 610 mais os juros de 305. Então, teria arrecadado 915. Ok. Isso aqui foi bom. Ok. Continuando. Bom, grandezas proporcionais. Vamos relembrar um pouquinho. A gente sabe que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar. E aí a gente tem grandezas que se relacionam de forma proporcional, ou seja, elas têm uma relação de dependência entre elas. Por exemplo, o preço que você vai pagar pela quantidade de pães que você comprar numa padaria. Quanto mais pães, maior é o preço. São duas grandezas
que tem uma relação entre elas de uma forma proporcional, ok? E elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Direto é quando se aumenta um, aumenta o outro também. Inverso é quando eu aumento um e o outro acaba diminuindo. Então vamos lá. Trouxe um exemplo aqui de uma regra de 3 simples, que é quando a gente usa uma grandeza proporcional. Então olha só, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar. Então a gente tem duas grandezas aqui, litros de álcool, tem aqui a grandeza litros e a grandeza quilograma de cana, vou colocar quilo de cana. Então olha só, com 500 litros a gente produz 6.000 kg de cana de açúcar. E a pergunta é, com 15.000 quilos, quantos... Opa, escrevi no lado errado aqui. Com 15.000 quilos, quantos litros eu consigo produzir? Se eu não sei quanto que é, eu vou chamar de X. Então, olha só. Repare que a gente chama isso daqui de regra de 3, porque eu tenho 3 valores só que eu conheço, tá? Como que a gente vai montar isso? Bom, primeiro eu preciso ver se essas grandezas aqui são direta ou inversamente proporcionais. Bom, se eu aumentar o quilo da cana-de-açúcar, consequentemente, vai aumentar a quantidade de litros que eu vou produzir. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, eu vou escrever a proporção da forma como está aqui na tabela. Então, eu vou escrever aqui, ó, 500 está para X, assim como 6.000 está para 15.000. Aí eu vou fazer essas contas. Posso cortar alguns zeros aqui, ok? Então aqui eu posso multiplicar cruzado. Então eu multiplico esse com esse. Então eu tenho aqui 60x é igual a 500 vezes 150, ok? Então eu vou ter que 60x é igual a 1.200 e... Perdão, aqui eu já fui fazendo direto a conta. Um pouquinho. Vai dar 7.500. Isso, né? 15 vezes 5... 67. Isso mesmo, acrescenta 3 zeros, 75.000. Posso cortar um zerinho aqui. Então, o meu X vai ser 7.500 divididos por 6, que vai dar 1.250, ok? Então, feito isso, encontrei aqui que 15.000 quilos de cana-de-açúcar vai produzir 1.250 litros. Ó, realmente, aumentei o quilo, aumentei a quantidade de litros que eu posso produzir. Então, vamos lá. Agora, a gente tem aqui uma outra situação ainda da regra de 3. Então, olha só. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, a gente tem duas grandezas, quantidade de professores, eu vou escrever aqui, profs, e a quantidade de dias que eles levaram para corrigir as provas. Então, eu sei que 5 professores levaram 12 dias. Agora, a pergunta é, com 30 professores, quantos dias vai levar? Então, eu não sei, vou chamar aqui de X. Então, olha só. Primeiro, vamos olhar se é direto ou inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de professores, eu consigo corrigir as provas mais rápido. Se eu consigo corrigir mais rápido, diminui a quantidade de dias. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, eu preciso inverter aqui. Então, primeiro eu vou escrever 12 está para X, assim como. E aí, aqui a quantidade de professores é inversa a isso.
Então, eu preciso inverter esses valores. Então, vai ficar 30 está para 5. E aí, multiplico por 0. Então, x vezes 30 é 30x, que é igual a 12 vezes 5. Multiplico aqui. Ok? Então, eu vou ter que 30x vai ser igual. 12 vezes 5 dá 60. Corto os zerinhos aqui. Então, x é igual a 6 divididos por 3, né? O meu 3 estava multiplicando, agora passa dividindo. Então, x igual a 2. Então, com 30 provas, eu consigo corrigir essas provas em 2 dias. Ok? Então, continuando. Agora, a gente tem aqui uma regra de 3 composta, que é quando eu tenho 3 ou mais grandezas. Então, olha só. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, olha só. Eu tenho aqui 3 grandezas. A quantidade de homens. Eu tenho a quantidade de carrinhos. E tenho a quantidade de dias. Então, com 8 homens, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados? Então, eu quero saber quantos carrinhos, vou colocar x, por 4 homens em 16 dias. Então, primeiro, preciso analisar se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. E quando é regra de 3 composta, eu vou sempre analisar elas com relação à coluna aqui que tem a incógnita, né? O valor que eu não conheço. Então, por exemplo, se eu aumentar a quantidade de homens montando, a quantidade de carrinhos produzidos vai aumentar. Então, é diretamente proporcional. Agora, se eu aumentar a quantidade de dias trabalhando, a quantidade de carrinhos também vai aumentar. Tem mais tempo, então consigo produzir mais carrinhos. Logo, aqui eu tenho só grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou montar minha regra de 3. Começo pela coluna que tem incógnita. Então, 20 está para x, assim como colocar aqui a coluna dos homens. 8 está para 4 e sempre multiplico o que vem depois. 5 está para 16. Logo, eu tenho que 20 está para x, assim como 8 vezes 5 dá 40 e 40 vezes 16, perdão, 4 vezes 16, vamos fazer a conta aqui no cantinho. Então, 6 vezes 4 dá 16, 1 vezes 4, 4, mais 1, 5. Então, isso daqui dá 56. E aí, faço a multiplicação aqui cruzada. Então, 40x é igual a 20 vezes 56. Então, 40x é igual. Aqui vai dar 1120, 20 vezes 56 dá 1120. Dá para cortar os dois zerinhos aqui, né? Porque os dois estão multiplicando, então eu tenho aqui 112 dividido por 4. Então, isso daqui vai ser 28. Ok? Ou seja, quantos carrinhos vão ser montados aqui? 28. Ok? Então, próximo exemplo, olha só. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Ó, já repare aqui que eu tenho 3 grandezas. Eu tenho a grandeza quantidade de impressoras, tenho panfletos e tenho minutos. Então, eu tenho 6 impressoras que produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos? Então, a pergunta é o tempo e ele me dá a quantidade de panfletos e de impressoras. Então, olha só, primeiro eu preciso comparar aqui com relação a essa coluna minutos as outras colunas. Então, olha só,
Se eu aumento a quantidade de panfletos que eu tenho que produzir, a quantidade de minutos também vai aumentar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu aumento o número de impressoras, o tempo para imprimir os panfletos vai diminuir, ou seja, vai diminuir a quantidade de minutos. Então, são inversamente proporcionais. Então, olha só. Aí, quando eu montar, eu preciso lembrar de inverter. Então, tá aqui a regra de 3. Então, 40 está para x, que é a coluna da incógnita, é igual. Vou colocar primeiro aqui de panfletos. Com relação aos panfletos, elas são diretamente proporcionais, porque se aumenta um, aumenta o outro também. Então, eu vou manter do jeito que está aqui. Então, 1000 está para 2000. Vezes, aqui a quantidade de impressoras é inversamente proporcional, então eu vou inverter aqui. 3 está para 6. Então, fica aqui, 40 está para x, assim como. Dá para cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui, porque eu estou dividindo aqui. Então, fica 1 vezes 3, que dá 3, sobre 2 vezes 6, que dá 12. Então, eu posso multiplicar cruzado agora. Tenho que 3x é igual a 40 vezes 2. Então, 3x vai ser igual a 40 vezes 12, vai dar 480. E agora eu passo o 3 que está multiplicando para o outro lado dividido. Então, 480 dividido por 3. 480 divididos por 3, a gente sabe que vai dar 160. Ok? Então, seriam necessários 160 minutos. Ok? Então, até agora a gente viu regra de 3 composta. Agora vamos resolver alguns exercícios de sistema de equações. Bom, para resolver um sistema de equação, lembra que se eu tiver uma equação sozinha que tenha duas incógnitas, eu posso ter infinitos valores para essas incógnitas. Agora, se eu tiver duas equações com duas incógnitas, eu consigo encontrar uma solução só. E é esse o objetivo do sistema de equações. Então, o que a gente vai fazer? Para resolver o sistema de equações, a gente tem dois métodos. O método da substituição e o método da adição. Então, olha só, vamos resolver primeiro aqui com o método da substituição. Para resolver isso, eu preciso pegar uma equação aqui, vou chamar essa de equação 1 e essa daqui de equação 2, tá? Então, eu vou pegar a primeira ali, x mais 6y igual a 6, e vou isolar uma das incógnitas. Vou isolar o x porque ele não está multiplicando nada aqui, ele está sozinho já. Então, x é igual a 6 menos 6y. Passei o 6y que estava somando para o outro lado, subtraindo. Então, ó, já isolei o x aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso que eu encontrei na equação seguinte, ó. Então, eu tenho aqui 4x menos 2y igual a 11, ok? Então, no lugar do x, eu vou colocar aqui essa expressão que eu encontrei, por isso que chama método da substituição, que eu vou substituir. Então, é 4 vezes 6 menos 6y menos 2y igual a 11. Agora, eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 6 vai dar 24, menos, tem que fazer a multiplicação aqui para distributiva aqui, né? Então, 4 vezes menos 6y vai dar menos 24y. E aí, vou repetir esse menos 2y aqui, tudo isso igual a 11. Ou seja, eu tenho aqui 24, faço essa subtração, menos 24 menos 2 dá menos 26y. Posso somar aqui porque eu tenho termos semelhantes, ó. Isso daqui é igual a 11. Então, vamos isolar o y agora. Então, eu tenho aqui menos 26y é igual a 11. O 24 que está somando passa para o outro lado, menos 24. Então, menos 26y é igual
11 menos 24 fica menos 13. Como está negativo dos dois lados, posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1, que fica tudo positivo. Então, y é igual, vou passar o 26 que está multiplicando para o outro lado dividindo. 13 divididos por 26. Ou seja, isso daqui é igual a 1 meio. Encontrei a resposta para y. Feito isso, o que eu vou fazer? Agora aqui, ó, nessa equação aqui que eu tinha encontrado, que o x estava isolado, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y pelo valor que eu encontrei. Então, aqui vai ser x é igual a 6 menos 6 vezes 1 meio. Ou seja, meu x é igual a 6 menos 6 vezes 1, 6. 6 divididos por 2 dá 3. Logo, o meu x aqui vai ser 6 menos 3, que dá 3. Então, olha só, gente. Encontrei que o y vale meio e o x vale 3. Então, o meu conjunto solução vai ser igual, entre colchetes aqui, meio, não, perdão. Colocar sempre primeiro o x, né? Meu conjunto de solução vai ser, para o ordenado, 3, 1 meio. Ok? Esse foi o método da substituição. Por que tem esse nome? Porque eu vou substituir uma equação na outra. Agora vamos ver pelo método da adição. É o mesmo problema, só que agora feito pelo método da adição. Bom, o método da adição consiste em somar as duas equações de forma que eu consiga eliminar uma incógnita. Então, olha só. Aqui, se eu for somar direto aqui, ó, a minha... Não vai sumir nenhuma incógnita, porque nenhuma vai zerar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar uma das equações de forma que, quando eu somar as duas, dê zero. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso multiplicar toda essa equação aqui, ó, por 3. Por que multiplicar por 3? Quando eu multiplicar ela por 3, ó, vou reescrever ela aqui, só que multiplicar. Vou multiplicar todos os membros, ó. X vezes 3 vai dar 3x, mais 6y... Ah, perdão. Tem que multiplicar de baixo aqui por 3. Então, vou multiplicar esse daqui por 3. Então, vamos lá. A primeira que eu vou repetir, x mais 6y igual a 6. Finge que isso daqui é um colchete. Então, ó, aqui eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 4 vai dar 12x menos 2 vezes 3 vai dar 6y igual a 3 vezes 11, que dá 33. Olha só por que eu escolhi o 3. Porque eu sei que 2 vezes 3 vai dar 6. E aí, como eu tenho valores aqui, que um é negativo e outro é positivo, e quando eu somasse, iria zerar. Então, foi esse o motivo de eu ter escolhido o número 3. Você poderia, por exemplo, ter escolhido aqui, ó, o menos 4, que quando eu multiplicasse, aqui no x ia ficar menos 4. E ao somar, daria 0. O importante é escolher um valor que, quando eu somar, ele tem que zerar uma incógnita. Pode ser que tenham casos que não precise nem fazer isso. Você já consegue somar direto as duas equações e já zerar uma incógnita. Então, ó, agora a gente vai somar as duas. Então, x mais 12x vai dar 13x. Menos 6 mais 6y vai zerar, que é um oposto do outro, que é igual a 6 mais 33, que dá 39. Então, o x aqui vai ser igual a 39 divididos por 13, que é igual a 3. E aí eu vou pegar esse valor e vou substituir em uma das equações. Vou pegar aqui a primeira equação. Então, aqui, ó, x mais 6y é igual a 6. Vou substituir o x por 3. Então, 3 mais 6y é igual a 6. Isolo o y agora. Então, 6y é igual a 6 menos 3.
Então, 6y é igual a 3. Então, y vai ser 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 1 meio. Ok? É o mesmo conjunto de solução que a gente tinha chegado anteriormente. Par ordenado 3, 1 meio. Lembra que o par ordenado a gente sempre escreve o x e depois o y. Ok? Para encerrar, então, a gente vai relembrar como que a gente coloca um sistema de equações no plano cartesiano. Então, olha só, eu preciso colocar primeiro cada uma das equações no plano. Então, eu vou pegar, para eu fazer isso, eu preciso primeiro escolher alguns pontos para eu poder traçar a reta. Então, eu vou pegar aqui duas tabelas. A primeira, eu vou representar aqui a primeira equação, x mais y igual a 7. E na segunda, vou pegar a segunda equação, x menos y igual a 7. Ok? Então, eu vou escolher valores para x e y. Podem ser valores aleatórios, não precisa ser um valor específico. Então, vou escolher aqui, por exemplo, quando x for 0, se o x aqui for 0, para isso daqui dar 7, o y vai ter que ser 7. Agora, vamos supor que o y seja 0. Então, o x vai ter que ser 7. Agora, vamos escolher um outro valor aqui. Por exemplo, vou pegar 4 para o x. 4 mais alguma coisa tem que dar 7. Então, 4 mais 3. Então, se o x for 4, o y vai ter que ser 3. Ok? Vamos representar agora esses valores aqui, esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o ponto 0, 7. Ou seja, olha só, quando o x for 0, então aqui, o y vai ser 7. Então, esse ponto vai estar aqui, ó. Ok? Agora, quando o x for 7, o y vai ser 0. Então, aqui o y é 0 e o x é 7. Então, vai ser esse ponto aqui, ó. Ok? Agora, quando o x for 4, vou pegar aqui x4, o y vai ser 3. Então, vai ser aqui, ó. 4, 3. Apagou os outros aqui um pouquinho. 4, 3 e o 7, 0 aqui. Aí, o que eu deveria fazer aqui, ó? Eu tenho que traçar uma reta, que você pode fazer aí no teu caderno, uma reta ligando esses 3 pontos aqui, ok? No próximo slide eu vou mostrar, então, como que ficaria essa reta. Agora, vamos vir aqui para a segunda equação. Então, vamos supor que o x seja 0 aqui, então o meu y aqui perdão, é 1, né? Então, quando o meu x for 0, o meu y vai ser menos 1, né? Porque menos com menos fica mais, então daí ficaria 1 positivo. Agora, vamos imaginar que o meu y seja 0, então o meu x, nesse caso, vai ter que ser 1 positivo. Isso daqui para poder ser válido essa equação. Agora, vamos supor, então, que o meu x seja, por exemplo, 2. Então, meu y vai ter que ser 1, né? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Então, vamos colocar esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Então, o x 0, então vai estar aqui, e o y menos 1. Então, vai estar bem aqui, ó, no menos 1. Ok? Agora, quando x for 1, x1, o y vai ser 0. Então, vai vir bem aqui nesse ponto. Agora, quando x for 2, o y vai ser 1. Então, vai vir bem aqui, ó. Ok? Então, para traçar essa reta, eu teria que vir aqui com a régua e juntar esses 3 pontos. Da mesma forma, na outra. Quando eu fizesse isso, eu ia encontrar essas duas retas aqui, ó. A vermelha e a primeira. Repare que o ponto onde ela se encontra é justamente a solução do problema, tá bom? Então, eu poderia resolver esse sistema de equações através do plano cartesiano. Esse ponto que elas se encontram é a solução do meu problema, que é o ponto
onde as duas são válidas, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou estar postando para vocês a resolução dos exercícios das tarefas para que vocês possam tirar dúvidas, ok?